Olá, boa tarde. Este é o Bate-papo UOL, que hoje traz uma atração muito especial aqui aos nossos estúdios em São Paulo. Ninguém menos que o piloto finlandês Mika Häkkinen, bicampeão mundial de Fórmula 1 pela equipe McLaren. Boa tarde, Mika. Muito obrigado pela sua presença aqui no UOL. Obrigado por aceitar o convite de vir conversar com nossos internautas. Okay, today we have a very special visitor here, former two-time champion of Formula 1, Mika Häkkinen, a very special visitor. We'd like to welcome you and thank you for being here. Thank you very much. Thank Obrigada. Mika, o que traz você aqui ao Brasil dessa vez, esse movimento Piloto da Vez? Explica pra gente o que é essa iniciativa. What brings you to Brazil, and could you tell us a little bit about this initiative, Piloto da Vez? Well, let's start this way. You know, this definitely is not my first time when I'm in Brazil. First time I came here already 91, so many years ago. But this movement and this program, what we do with Diageo, with Johnny Walker, Piloto da Vez, which has been going on already 3 years. My mission basically is to dedicate and educate young people and older people not to drink and drive. And the program so far has been going fantastic. We've been having a very good welcome here in Brazil. And I feel that it's been a great success. And simply the idea is just if you do go to evening in a restaurant or in a nightclub, that way you do speak to your friend or your wife, and you really make decision that way. You have a driver who doesn't drink and who will drive you back home in hours when you want to come back home. Bem, essa não é a minha primeira vez aqui no Brasil, já estive aqui em 1991, já há bastante tempo atrás, né? Eu estou aqui em nome do programa da Johnny Walker, o Piloto da Vez, né? O Piloto da Vez, basicamente, é um programa que educa, procura educar as pessoas sobre beber com responsabilidade e não dirigir sobre a influência do álcool. A gente tem tido, nós fomos muito bem recebidos aqui no Brasil, e a nossa mensagem é: se você vai sair, vai para um restaurante, vai para um bar, procure conversar com um amigo, com sua esposa, namorada, para alguém que se mantenha sóbrio e te leve para casa com segurança. Maybe I should give you a shorter answer. I make you really work hard, you know. Yeah, vou dar respostas mais curtas, assim você não tem que trabalhar tanto. Thank you. Vamos passar então para a primeira pergunta do nosso internauta aqui. Primeiro, o geógrafo e o maníaco para a Fórmula 1 dão boa tarde ao Mika, né, saúdam ele. E o Senna faz a primeira pergunta: de onde partiu o convite para você entrar na campanha do Johnny Walker, o Piloto da Vez? Okay, so our first question is from a geographist. He'd like to say good afternoon, and ask you how did this invitation came about? How were you invited to become the ambassador for this program? Yes, the whole program started about 1.5 years ago, and my manager and Diageo got together. And my manager gave me the idea what I'm thinking about it, and I thought it's absolutely a fantastic journey what we're going to do together, because the purpose of this whole idea is absolutely positive and very good, because at the moment there is many fatal accidents on the road, people who do drink and drive, and I thought, hey, let's do this together. Because it's a good thing, and the whole globally in the whole world, this is a problem. It's not just in one country. It's globally. It is a serious problem. Ok. O programa foi iniciado há mais ou menos 1 ano e meio atrás. O meu empresário se encontrou com o pessoal da Diageo, que teve a ideia. Eles trouxeram a ideia para mim. Eu achei que seria uma jornada fantástica embarcar nesse programa. A ideia é bastante positiva. Hoje em dia, há muitos acidentes fatais envolvendo álcool e direção. Então, a ideia é que nós juntos trabalhemos sobre essa questão. O problema não é local, é um problema global e a campanha deve ser levada em nível mundial. Tá certo. Vamos passar aqui para a pergunta da Camila.
Mika, quando você sentiu a necessidade de conscientizar as pessoas, de usar a sua imagem para que as pessoas recebam essa mensagem positiva de não dirigirem após beber? Okay, this is a question from Camila. And she'd like to know when you had this idea of using your image as a driver to influence people on this issue about not driving when drinking. It's a good question, very good question, and I think I have a very good image around the world. I have a lot of fans, and I hope she's one of my fans. And I want to pass the message for them about this program and this journey, what we do together, because it's a very positive idea. So many times when I've been reading newspapers about accidents, that way the innocent people get hurt about the people who do drink and drive. I thought, this is the way to go, and this is the right thing to do. And I think to take the part of this program and use my image, I think is a good idea for Johnny Walker. And of course, my idea is not to tell the people don't drink. That's not the idea. Drink responsibly, of course, but never drink and drive. Ok, então, ele reconhece que tem muitos fãs espalhados pelo mundo todo e que é muito interessante ter essa oportunidade, né, de dividir com essas pessoas. Inclusive, ele espera que a Camila seja uma das suas fãs, né, essa ideia positiva de não beber, não dirigir sobre a influência do álcool. Hoje em dia, ele vê muito nos jornais, nas revistas, a quantidade de acidentes de pessoas inocentes que morrem, acabam morrendo em consequência disso, né? Ele acha que usar a imagem dele é extremamente positiva, é uma coisa excelente. O que ele gostaria de frisar é que a mensagem não é para que as pessoas não bebam ou deixem de beber, mas que bebam com responsabilidade e que não dirijam sob a influência do álcool. Nunca. Mika, como que é a sua participação aqui nessa promoção? Eu li que você dá carona para uma das pessoas depois de ir ao bar. Como é que foi essa experiência? Como é que é para as pessoas? Como é que as pessoas reagem ao irem embora de carona com um piloto campeão mundial de Fórmula 1? Okay, so he'd like you to talk a little bit about your participation in this program. He knows that you drive somebody home, you become the piloto da vez, and he'd like to know, how do people react to this? How do they feel when they have you as their driver? I feel that way, what I have seen so far. We have done many countries, this program, and the people are very excited, of course. But they are always very surprised, because I drive so slowly on the traffic, I'm not speeding and doing anything silly, so they're always surprised. But every time, it's been a very positive meeting these people. It's been nice to hear how seriously taking this whole program. And message has gone through 100%, which is the most important. Okay. Ele já fez isso, tem desenvolvido esse trabalho em vários países, né? A reação das pessoas é muito parecida, elas ficam muito emocionadas, né? E, no entanto, bastante surpresas quando percebem que ele dirige devagar, né? Elas se surpreendem, ele não faz nenhuma besteira e tal, mas que ele acha muito interessante essa parte, é muito bom perceber como as pessoas têm levado o programa a sério. Tá certo, vamos para mais uma pergunta aqui do nosso público. O Kart 16 pergunta para o Mika se é a primeira vez que você vem ao Brasil fora os grandes prêmios de Fórmula 1. Is it the first time you come to Brazil? That's the first time which is no racing is involved. You came before? No, I came here before. Last year actually, during a Grand Prix, involved in the same program. But it's nice to come here. It's absolutely fantastic country. I like it very much. Nice people. Yeah.
Okay. Bom, não é a primeira vez que ele vem, ele esteve aqui no ano passado, na época do Grand Prix, mas para divulgar esse programa, né? Ele gosta muito de vir aqui, o país é maravilhoso, as pessoas são fantásticas, é sempre muito bom estar aqui. Vamos para uma pergunta aqui agora do UOL Esporte, que é a nossa editoria de esporte aqui do UOL. No Brasil, 50 mil pessoas morrem por ano em acidentes de carro. Como é a situação na Finlândia? Well, this question is from the sports section here of UOL, and they say that here in Brazil, 50,000 people die per year involved in car accidents, right? What's the situation like in Finland? The numbers are probably, to be honest, I do not know exact amount of numbers, but obviously it's much less. You know, in Finland we have only 5 million people, and you have a little bit more here in Brazil. So obviously numbers are different, but in percentage, level is still the same. And Finland, the driving mentality is a little bit different than here in Brazil. You know, you drive a little bit different on the roads here, a little bit faster. You have more motorcycle riders here than in comparing Finland. But in generally, you know, if you look to completely like in Europe, that number, what you have in Brazil here, it's high. It could be less. Ok, well, ele não seria capaz de apontar o número exato, mas ele, principalmente porque na Finlândia eles têm 5 milhões de pessoas, a diferença da população é muito grande, mas acredita que em porcentagem talvez seja um pouco parecido. A mentalidade do brasileiro quando dirige é diferente. Aqui as pessoas dirigem mais rápido, há muito mais motos, né? O número do Brasil poderia ser um pouco melhor nesse sentido. Tá certo. Vamos para uma pergunta do Daniel Lima. Ele perguntou, o Daniel Lima quer saber se os resultados dessa campanha têm sido expressivos. Would you say that the results of these campaigns are being satisfactory, expressive? I feel that way. It's been a great success, you know. But I have been doing this only 1.5 years, so it's the end of the day. It's a short time because the program is what we do. It's a big program. But you know, even what we're doing here, you know, even you get the one person to really to commit that way and never drink and drive, it's already a victory. But end of the day, in long term, you will see the result, which is most important. And we will continue this. It's a good program. Ele acredita que a campanha tem sido um sucesso, ele tem feito isso há 1 ano e meio. Ainda é um tempo bastante curto para você avaliar esse sucesso todo. Mas ele acredita que se a campanha atingir e alcançar uma pessoa, se uma pessoa mudar sua atitude com relação a beber com responsabilidade e a não dirigir sob a influência do álcool, ele já considera isso um sucesso. E acredita que a longo prazo o programa está fadado ao sucesso. É uma questão de tempo. Que ele vai continuar fazendo esse programa. And you'll continue working on this for a long time, in the long term. Yeah, that's the intention, I think. A intenção é essa. Yeah, I mean, it's a good thing. It's a very good thing. É muito bom. O Bruno Oliveira, Mika, disse que assistiu uma matéria na TV sobre o projeto Piloto da Vez e gostaria de saber se o que você viu no Brasil, nos bares, no trânsito, é muito diferente do comportamento no resto do mundo. Okay, Bruno watched a piece on TV about Piloto da Vez, and he'd like to know that what you saw here in Brazil, the attitudes toward drinking and driving, is it like really different from what happens around the world? No, it's end of the day. It is same all over the place, but. It could be better, you know, and the thing is, we're doing this also reducing numbers. The thing is, I like to do this because I don't want the numbers to increase.
So I want the numbers to reduce, and that's why we're doing it. But in globally again, every country, the problem is the same. Not only here in Brazil. Ok. So, ele acredita que no fundo a atitude é a mesma. Poderia ser melhor não só aqui no Brasil, mas em todo lugar do mundo. A intenção é que esses números sejam reduzidos. Ele trabalha, ele se envolve nesse programa com o objetivo de que esses números não aumentem. Uhum. Uma outra pergunta aqui do UOL Sport. Mika, o seu compatriota Kimi Häkkinen tem problemas com álcool. Você daria uma carona para ele? Well, your fellow I half understood. Your fellow countryman, Kimi Häkkinen, has a drinking problem. Would you be his piloto da vez? Would you give him a ride? If he would ask, yes, of course. But answering a little bit differently that question, I think, is he having a drinking problem? I think that is not absolutely correct. You know, we have to remember he's a young guy. He likes to go out and have fun. Sometimes a little bit extreme. But I feel that way. It's a little bit media who has been taking him on headlines to create the small chaos around him, simply because he doesn't care what people say. He wants to live his own way, one way. Ele não tem que esconder isso de ninguém também, né? Ok, então se ele pedisse uma carona, sim, ele daria, né? Mas colocando de uma maneira mais correta, ele acha que dizer que ele tem um problema com álcool não é correto. Ele é jovem, ele gosta de se divertir e às vezes, como todos os jovens, se excede. Acontece que tem sempre um veículo de comunicação, né? E que aumenta esse caos, aumenta um pouco a situação. Na verdade, acredito que a situação não é essa. Uhum. É uma pergunta aqui da Murta. Mika, você pretende expandir esse projeto pelo mundo inteiro? Do you intend to extend this project to the entire world? It's a That global. is the plan. That is the plan. Completely, globally, around the world. Because simply it's a problem wherever you go, and it's interesting and it's good. It's good to understand some numbers in different countries, how big the problem is, and simply it's such a good thing, you know. It's good to do it globally. O plano é exatamente esse, que o programa tem esse alcance global, porque o problema está em toda parte, né? E é muito bom que tenha esse alcance, é uma coisa muito boa em relação ao programa. Tá. Uma pergunta aqui do Juca. Mika, como é ser embaixador de uma causa tão importante como essa, que trata da mistura de direção e bebidas? How do you feel as an ambassador for such an important cause? A cause that deals with this issue of drinking and driving. How is it like to be ambassador for this? To be honest, I feel good about it. I feel that way I'm a good person to speak about that. Being a Formula 1 for many years, it's a very tough sport. You have to stay under control. And if you do train and drive, it doesn't go together. So I have many reasons why, for me, it's easy to talk about it and put the message through for the people who do drive a car. So for me, it's easy to put the message for them what is all about this program. Ele diz que se sente bem o fato de ser um ex-piloto da Fórmula 1, um esporte que exige controle, precisão, um esporte onde beber e dirigir não combinam, né? Ele acha que essa imagem é uma imagem muito boa para divulgar esse tipo de programa. E ele tem as razões dele
ele acredita nelas para fazer essa divulgação. Mais uma pergunta aqui do UOL Sport, agora sobre Fórmula 1. Mika, como você vê o atual momento da McLaren com uma acirrada disputa interna entre Alonso e Hamilton? Well, so how do you see this McLaren issue and the two drivers, Alonso and Hamilton, having these issues and this situation, difficult situation they are going through now? How do you see How this? do I see the situation? It's obviously very, very hard for the team inside because both drivers are, of course, part of the team who are motivating the engineers, the mechanics, the marketing, the whole package. They're both drivers who are developing a car in a testing. So when they are not getting well together, it affects the whole team, which is not a good thing. Obviously, it's one way you can understand the situation, on the other hand, you don't. And why I do understand is simply because Fernando has won the World Championship twice. Lewis is racing the first year in Formula 1, and he's beating at the moment Fernando. So of course Fernando from Spain, hot-blooded, of course he gets very emotional, which is understandable. But they should really, work together and to maximize the situation, because you should not look just one race or one season. You have to look next 5-6 years what's going to happen. And if you destroy now relation with the one driver, with the one team, one day it comes back. So they should focus. Ele acredita que a situação é muito difícil para a equipe internamente, né? São dois pilotos do mesmo time, isso acaba impactando a equipe como um todo, engenheiros, carros, mecânicos, né? Por um lado, ele consegue entender essa disputa interna, porque o Fernando já é bicampeão, o Luiz é novo, está ganhando, está conseguindo um destaque, né? O Fernando, por ser espanhol, tem o sangue latino, sangue quente, né? Isso tudo contribui para criar esse conflito. Mas ele acredita que eles devam trabalhar para tentar resolver esse problema, porque a longo prazo isso não é bom para ninguém. Okay? Uma pergunta aqui do Rick. Mika, qual é a sua visão sobre o futuro do Kimi Häkkinen na Ferrari? How do you see Kimi Häkkinen's future in Ferrari? Again, very good question. Boa pergunta. Okay, he's my country fellow, my countryman, so of course I wish him all the best. He's also my friend. But the McLaren at the moment, the Mercedes, is a very strong team. They only get better. They only get stronger. And simply the Ferrari has lost a lot of important key people inside in the team. So can they maintain their performance? I doubt. So does the future look good? I doubt. Bom, ele é meu compatriota, também um amigo, eu lhe desejo tudo de bom. Gostaria apenas de dizer que a McLaren é uma equipe forte, né? Que a Ferrari, por outro lado, eles perguntam se eles podem manter esse desempenho. Acho que não é? Ele tem certas dúvidas. Tenho dúvidas a respeito. Uma pergunta da Tatá. Mika, como você vê os pilotos atuais da Fórmula 1 que são fotografados por paparazzi em baladas bebendo demais? Eles não acabam sendo um mau exemplo para as demais pessoas? What do you think of these famous Formula 1 drivers that have been photographed by the paparazzi in nightclubs and drinking and partying? So would you say they are not exactly good role models for the youth, people in general? I think it's a problem with
not with only with racing drivers. It's a problem with all the famous people in terms of if they go to a restaurant or nightclub, there is always a certain magazines which want to make gossips, small chaos, and they are misusing very often famous people's image to sell their magazines. And I don't think it's wrong to go out and have fun. I think it's absolutely normal. I think everybody has right to do that as long as you do it responsibly. And that's why if you go to nightclub, either you're a sportsman or you are the actor or a famous person, politician or the normal person, Again, speak to your friend or take a taxi when you go home. Don't drink and drive. Ele acredita que esse problema não é um problema dos pilotos de Fórmula 1, é um problema comum a todas as pessoas que são famosas, né? Que quando vão a bares, a restaurantes, a clubes noturnos, existe sempre algum representante da imprensa, das revistas que estão ali para criarem fofoca ou criar um caos para vender mais revistas e fazer mau uso da imagem para vender, né? Todo mundo quer se divertir, todos podemos nos divertir, mas com responsabilidade. Mais uma vez ele frisa aqui, se você vai sair, se você vai se divertir e tem intenção de beber, ou pegue um táxi para voltar para casa, ou escolha alguma pessoa que possa dirigir e que não tenha bebido. O problema não é se divertir, é beber e depois dirigir. Yeah, the problem is not having fun, but it's driving after having drink. Correct. Yeah. Outra pergunta aqui do UOL Sport. Mika, por que a Finlândia consegue produzir tantos bons pilotos? Porque os outros países da Escandinávia não têm o mesmo sucesso. Well, so why does Finland produce so many good drivers and other Scandinavian countries don't? Yeah, the Finnish drivers are good. They're good in rallying. They're good in Formula 1. They're good in a lot of different motorsports. And we are very proud of that and very happy about that. So, it's a secret. I won't tell you that. De fato, os motoristas finlandeses são muito bons mesmo em rallies, na Fórmula 1, em outros esportes motorizados. Nós temos bastante orgulho disso. Mas a resposta é um segredo e eu não vou dividir com vocês. Okay? Mais uma pergunta aqui do UOL Sport. Mika, a McLaren foi recentemente acusada de espionagem. Você acha que a Fórmula 1 hoje está pior do que na sua época? McLaren has recently been accused of spying. Do you think that somehow Formula 1 today has gotten worse than in your days as a pilot? Yes. Sim. It's getting more and more political battle in many ways. But obviously it's an issue what I don't want to go into too much. But my answer is yes, it's definitely more complicated. Está ficando mais difícil, mais complicada, a questão é mais política, mas esse é um assunto que eu não gostaria de entrar muito. Mas minha resposta é sim. Mais uma pergunta aqui, pergunta do Marcelo, professor. Mika Häkkinen, qual a corrida você considera a mais marcante da sua época na Fórmula 1? If you had to name one of your races, which one would you say you consider like your most remarkable race in Formula 1? Yeah, that's the problem, because there's many races which were absolutely fantastic, but I do have to say it was the Monaco Grand Prix. Em Mônaco? Monaco Grand Prix. Dentre as muitas corridas, é uma pergunta difícil de responder, ele acha que o Grand Prix de Mônaco. É o mais especial. Foi o mais especial.
Uma pergunta do Roberto Dias. Mika, como você vê as tecnologias criadas pelas montadoras para impedir a partida do carro caso o motorista esteja alcoolizado? Posso repetir? Como você vê as tecnologias criadas pelas montadoras para impedir a partida do carro caso o motorista esteja alcoolizado? How do you see the new technology that has been developed by the car manufacturers? The technologies that avoid the car to start if the driver is under the influence of alcohol. That kind of program is fantastic. Fantastic. There is no any reason to say negatively. A development like that is always good. Não há nada de negativo a dizer sobre esse tipo de desenvolvimento. É sempre muito bom. Pergunta do Chapolin. Mika, se você recebesse um convite irrecusável, voltaria a correr? If you receive a wonderful offer, would you go back to racing in Fórmula 1? It has to be really wonderful. Tem que ser maravilhoso. Quão maravilhosa? How wonderful. No, Can you quantify that? No, I think to be honestly answer that question, it's the Formula 1 definitely it's past. I had a great time in Formula 1, great results. To go back to Formula 1, it would be very difficult to repeat that. So, in many ways, offer should be so wonderful that way. It's guaranteed all the victories, So it's nearly impossible, A Fórmula 1 é passado, né? Ele teve ótimos resultados, passou momentos maravilhosos, seria difícil repetir isso. E se a gente pudesse quantificar esse maravilhoso, teria que garantir todas as vitórias e tudo isso que ele já vivenciou. Seria não é? praticamente impossível. Praticamente impossible, pretty much. Uma pergunta meio complicada aqui. Mika, antes de estrelar essa campanha, você já dirigiu embriagado alguma vez? Before taking part in this campaign, well, have you ever driven under the influence of alcohol? No, never. Não, nunca. Nunca. Uma pergunta aqui do Senna Forever. Fiquei muito feliz em saber da sua visita ao Brasil e ainda mais por uma causa tão nobre. Durante a campanha, qual foi o país que o senhor considera que tem mais motoristas que dirigem embriagados? Well, I was very pleased to hear that you were taking part in such an important campaign. And throughout your trips around the world, which country would you say that has the biggest numbers of drivers that drive under the influence of alcohol? To be honest, I don't look at the situation like that. I don't want to point the finger in one country, this is the really bad country. I don't want to do that. I just want to simply to go around the world in different countries and I try to help and explain to people, But I don't want to point to a single country which has the biggest problem. Minha abordagem é diferente, né? Eu não gostaria de apontar esse ou aquele país. Meu papel é de participar da campanha educacional. Né? Uma outra pergunta aqui do All Sport. Mika, você acha que o Kimi Häkkinen agiu certo ao trocar a McLaren pela Ferrari? Do you think Kimi Häkkinen made the right decision by leaving McLaren and going to Ferrari, changing teams? I personally, I think the decision was wrong. Acho que a decisão foi errada. Pergunta aqui do Murilo. Mika, qual foi o piloto em que você se espelhou na Fórmula 1? Qual foi seu ídolo na Fórmula 1? Well, do you have an idol, a role model, a driver that you consider your role model, somebody that you admired that much, that you can call him an idol in this sense? It's very difficult. My answer is no. Because it's very, very difficult because
there's a lot of drivers in the past and at the moment currently who has lot of great talents. But always there is drivers who are lacking some ingredients to be a complete driver, and difficult to say who would be my idol, you know. Seria difícil. But I like, there's a lot of good drivers, no question about it. I admire it. Há muitos pilotos que ele admira, com certeza há vários bons pilotos, mas é muito difícil citar um, né? Há vários pilotos no passado, houve vários no passado, há muitos no presente, mas nenhum que ele possa apontar como seu nesse sentido. Aqui no Brasil existe uma polêmica muito grande entre saber quem foi melhor, se foi Ayrton Senna ou Michael Schumacher. Qual dos dois você acha que foi o melhor dentro da pista? Well, here in Brazil, people, there's a great discussion about who is the best driver. It's Schumacher or Senna. Do you have an opinion about this? Who do you think is the best? I think it's impossible to answer. But I hope and I wish that way the Brazilian people think and believe that way Ayrton was the best. Ele acredita que essa é uma pergunta impossível de se responder, né? Mas que ele gostaria que o povo brasileiro pensasse que o Ayrton Senna foi o melhor. Pergunta do Juca. Em 1995 você sofreu um forte acidente no GP da Austrália. Nos anos seguintes, pilotar nessa pista o deixava apreensivo, com medo? Well, in 1995 you had an accident in Australia, right? After the accident, when you had to drive in this track again, did you feel nervous, or how did you feel about driving in this very same race track again? Luckily we did not race anymore to Adelaide circuit. We went to Melbourne in '96, which was a good thing. I'm sure I would think about if I would have to go back there to race. I would think about that corner and this. You know, it would be a negative experience. Por sorte, né? Depois do acidente em 96 eles transferiram a corrida para Melbourne. Então ele não teve que passar por essa situação. Mas com certeza, se ele tivesse que ter voltado a correr nessa mesma pista, ele teria se preocupado, teria sido um problema. Pergunta do Ivan. Mika, nos dias de hoje está havendo muita discussão fora das pistas entre os pilotos. Na sua época tinha tanto conflito fora das pistas assim? Today there's a lot of problems going on outside the race track among the drivers. Yeah? There's a lot of conflict going on among them. Was it the same when you were a Formula 1 driver? Yes. Yes. It was the same. It just... it was the same thing. Era a mesma coisa. Você teve algum problema com algum companheiro de equipe, algum adversário em especial? Did you have a problem with another driver? And No. Special problem with No. a teammate? Or? Of course there were some drivers who were causing some problems, but we never spoke about that publicly. Com certeza, alguns pilotos causavam problemas, mas a gente nunca falou sobre isso em público. Pergunta do Juninho. Mika, quem você acha que vai ser o campeão dessa temporada? In your opinion, who's going to be this season's champion? Yes, it's a very difficult to answer. Very difficult to answer. It's a very competitive season at the moment. Obviously, Lewis is doing very good work at the moment, consistent performance. Fernando, I think he will fight all the way until the end. Kimi is working hard at the moment, making good results at the moment, but not good enough. Felipe at the moment, he's been struggling a few races now, so he has to get his performance in the right place to go back to championship fighting. So my answer is I'll tell you in October. Bom, a minha resposta eu vou dar em outubro.
É muito difícil falar, tem sido uma temporada bastante competitiva, o Lewis está bem, o Fernando vai lutar até o fim, o Kimi está trabalhando duro, mas a resposta final vai ser em outubro. Tá certo. A pergunta da M. Franca. Mika, você já considerou passar para o lado administrativo da Fórmula 1? Trabalhar em alguma coisa no gerenciamento da categoria? Have you ever considered working with management in Formula 1, like doing a more administrative work? No, not directly. No, because it's Formula 1. It's a special world, you know. There is a very small group of people who are deciding what's happening in Formula 1. If you take the part of that operation, you jump in a very big circle, which is impossible to influence in your way how you want to do it. So it's too much. Então, ele nunca pensou sobre isso, assim, em passar para esse lado. O mundo da Fórmula 1 é um mundo especial, com um grupo pequeno de pessoas com poder de decisão, né? Se ele fizesse isso, ele entraria num ciclo onde seria impossível ele influenciar e ter as coisas feitas da maneira como ele gostaria. Pergunta do Danilo. Mika, qual temporada está sendo mais disputada? A deste ano ou a de 1999, quando você brigou até o fim com Coulthard, Irvine, Frentzen e Schumacher? Which season is the most has been the most competitive? This year's or 1999 when you were competing against Coulthard, Irvine, Frentzen, Schumacher. Irvine, Schumacher. So is it more competitive now than in the past? You know? Today, this particular season, more competitive than 99? It's the same. I think the competitive fight and competitiveness, I think at the moment is the same. So there is no domination really from McLaren, not really from Ferrari. It's a fight completely like it was in 98 and 99. A competitividade é a mesma 2001. De hoje e dessa temporada em especial de 99 que você citou. Pergunta do Kleiber. Como está a sua experiência no campeonato alemão de turismo? Você pretende ficar até quando pilotando por lá? What's it like to race in this German touring Masters? Yeah, German touring car. Yeah. Yeah. How long do you intend to compete and to race there in this? I don't know yet. How long time? But it's very exciting. Very hard. There's a lot of talented young drivers, and who's really aiming to, in a maximum level, to win, and they aim into Formula 1. So it's a tough world, and it is a little bit different racing than Formula 1 because it's a much more contact sport. And I'm a gentleman driver who doesn't do that. So for me, it's quite a new world. So I wouldn't like to change the tactic, but we'll see. Quanto tempo eu não saberia dizer. É um mundo emocionante, difícil. Há vários jovens pilotos, né, cujo objetivo é ir para a Fórmula 1. Há mais contato aqui, na Alemanha do que na Fórmula 1. Eu sou um senhor entre esses jovens todos, né, mas eu não saberia dizer até quando eu vou pilotar. Pergunta do Luiz FT. Mika, existe planos para você testar pela McLaren este ano? Are there any plans for you to test cars for McLaren this year? No. No. Não. Mika, essa foi a nossa última pergunta. Gostaria de agradecer você mais uma vez pela presença, dar os parabéns por essa campanha que você está participando e desejar sorte nos próximos países que você visitar.
That was our last question. I'd like to thank you again for coming here and for this beautiful job you're doing. Obrigado. And good luck in your next trip. Thank you very much. Obrigado. 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 Ciao. Thank you. Tchau. Thank you. Thank you.